Aqui nós temos que levantar duas coisas que são importantes. A primeira delas é o seguinte: a lei brasileira impede que o índio explore as riquezas que tem no território que ele está vivendo. Impede. Veja bem, não é que ela dá opção para o índio viver de uma maneira ancestral. Ele não pode fazer nada. Por exemplo, os garimpeiros estão garimpando ouro lá. Os índios não podem, por exemplo, fazer um acordo com o governo para o governo extrair o ouro. O governo não pode extrair o ouro também. Impede toda atividade econômica real. O que eles podem fazer lá, o que é permitido, é isso aí: caçar, pescar, uma rocinha. Né? Eles teriam que viver como o índio vivia no século XVI, né, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Tem que viver em 1500. A lei praticamente obriga isso daí. O que é uma coisa absurda, vamos falar que é verdade. Uma coisa é você chegar e falar para o índio: você quer tal coisa, tal outra coisa? Fala: não, eu prefiro ficar aqui nessa situação. Tudo bem. Cada um, cada um. Você tem a liberdade de escolher. Agora, impedir o pessoal de fazer as coisas já é demais. Eu nem sei se os Yanomami, eles teriam capacidade de ter uma atividade econômica muito diferente do que eles têm lá. Mas se eles não têm, eles precisariam ter uma assistência contínua do Estado. E eles nunca tiveram isso daí. O pessoal fala que no governo Bolsonaro eles ficaram ao Deus dará. Não, eles sempre tiveram ao Deus dará. O Bolsonaro gostaria que eles morressem todos, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas o Estado não intervém lá. Né? A prova dos 9 é o seguinte: aqui é uma pergunta, né? Gostaria de ir lá e fazer essa pergunta para as autoridades. Por que não desce lá um pessoal e constrói um posto de saúde e coloca os médicos lá para pelo menos atender as necessidades de saúde dessa gente, porque eles estão sempre doentes? Por que não fazem isso? Não é uma coisa estranha? Vamos parar um minutinho para pensar. Tudo bem, o cara não pode ter atividade econômica maior. Mas por que ele não pode ter um posto de saúde? Porque ninguém vai me convencer, não. É absurdo, né? Pensar que o índio também não pode ter assistência de saúde porque ele tem medicina ancestral. Né? O Hospital de Boa Vista está superlotado agora por causa da crise de saúde dos Yanomami. O pessoal foi tudo levado de avião para Boa Vista. Né? Para quem não conhece o estado de Roraima, Roraima é um estado grande. Você chegar em Boa Vista, de muitos lugares aí, só de avião mesmo. É um estado grande e é uma verdadeira selva. Por que não tem um posto de saúde? Vou explicar para vocês. Não tem um posto de saúde pelo seguinte: se você for lá numa posição estratégica, vamos supor, no meio de todas as comunidades, e você criar um posto de saúde que seja capaz de atender essa população. Dizem que são 27 mil pessoas. Não é muita gente. Mas, né, você precisaria construir uma estrutura relativamente grande. Você teria que colocar, por exemplo, primeiro fazer um prédio de alvenaria, porque é indecente fazer um posto de saúde de madeira. O índio tem uma casa de madeira, tudo bem. Agora, o posto de saúde ser de madeira é o fim da picada. Aí você teria que ter, sei lá, 3 ou 4 médicos, 5 médicos para atender o pessoal, ou mais. Alguns enfermeiros, alguns administradores. Você precisaria ter o quê? Uma equipe como uma unidade do SUS aqui no Jabaquara, por exemplo, que deve ter os seus 30, 40 funcionários. Bom, esse pessoal, esses índios moram no meio do mato. Então você precisaria, para manter esse posto de saúde lá, você precisaria puxar luz elétrica,
Não é uma tarefa hercúlea. É só fazer, né? Todo mundo sabe como fazer isso daí. Põe uns postes lá, leva o fio de energia elétrica até esse lugar. Você precisaria construir casa para essas 30 ou 40 pessoas, porque o cara não pode voltar para casa no fim de semana, que ele está no meio do mato. Né? Só de avião. Ele tem que morar lá. Aí você teria que ter, sei lá, um empório para o cara comprar sei lá, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, etc. e tal. Uma linha telefônica e até, sei lá, uma internet. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ter uma pequena vila de umas 150, 200 pessoas. E é isso que o pessoal não quer. Eles não querem que haja nenhum tipo de organização dessa natureza. A reserva Yanomami e a Amazônia, na mitologia que um determinado setor da esquerda criou, teria que ser um lugar sem a presença de nada civilizado, mesmo que o pessoal morra de tudo quanto é tipo de doença. É por isso que não tem o posto de saúde lá. Há aqueles que falam que não pode fazer isso daí. Você tem que manter o negócio assim como se fosse um museu, um zoológico, onde as pessoas estão ali para exposição. Mas e aí se o pessoal começa a morrer? As próprias organizações, né, que cuidam lá, ONGs, né? Tem uma ONG que chama Hakutu, uma coisa assim, que é de um cidadão que fala que ele é líder dos Yanomami, Davi Copenal, é uma pessoa relativamente famosa. Escreve livros, imagino que ele não escreva lá também, porque acho que não tem condições de fazer isso lá. Eles não advogam isso, que haja uma assistência desses índios de forma permanente. Há um veto, é um tabu fazer isso daí. Né? Supostamente a justificativa seria o quê? Que o índio tem que viver da forma dele. Só que a hora que a situação fica crítica, o pessoal corre lá para ser atendido no posto de saúde, porque o que ele vai fazer? Ele vai morrer para viver de uma forma ancestral? Ninguém é tão doido assim, nem mesmo o índio que está isolado lá no meio do mato. Essa é a realidade que está... Ninguém fala disso daí. Por isso que os garimpeiros viraram a explicação geral de tudo. Tira os garimpeiros. Não querem que haja atividade econômica naquele lugar, né, evidentemente. Né? Quer dizer, não são os garimpeiros. Eu acho, né, que o governo Lula deveria ter uma política para esse pessoal. Mas não só para esses, porque a situação do índio brasileiro ela é assim em todos os lugares. Tem muita queixa do pessoal que em lugares mais próximos, digamos, esses aí estão muito isolados, né? Na fronteira com a Venezuela e tudo mais. Em lugares mais próximos, o pessoal fala que não consegue ter uma atividade econômica que não seja muito medíocre, porque a lei não permite. É uma discussão que precisaria ser aberta no Brasil. Logicamente que quando você fala isso, tenho consciência, o pessoal vai sair aí, né, tentando matar você por exprimir uma opinião. Nós estamos na época de que as opiniões todas elas são muito perigosas, né? Então até não sei, de repente vem alguém aqui e bloqueia de novo o canal do PCO para falar que o índio precisa de assistência. Nós temos trabalho com o índios Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, eles estão nessa mesma situação. Nós temos trabalho com os índios Pataxó na Bahia, no sul da Bahia, eles estão numa situação igual a essa daí.
A maior parte da população indígena do Brasil, ela cai no alcoolismo, nas drogas, na marginalidade, no crime, na indigência, porque eles simplesmente não têm como sobreviver. E em muitos lugares, né, não é o garimpo. Os pataxó, por exemplo, os latifundiários estão matando gente quase todo dia no sul da Bahia. Ninguém fala nada disso daí. O que também chama atenção, porque se há uma preocupação real com os Yanomami, que de fato deveria haver, por que não há uma preocupação com os pataxó, com os outros? Estão sendo assassinados aí pelos pistoleiros do latifúndio. Isso é necessário abrir toda essa discussão. Nada, né, a população indígena aí é alguma coisa entre 600 mil e 1 milhão de pessoas no Brasil. Quer dizer, então, essa população toda, não é os Yanomami, são todos, quase todos estão numa situação desesperadora. E ninguém faz nada. As leis são absurdas, né? O cidadão, a lei ela meio que prevê o seguinte, que o cidadão ele tem aquela terra e ele tem que viver de uma economia artesanal, o que é uma coisa muito complicada. Como é que o cara vai fazer isso daí? O cara precisa de... Né? O índio, basicamente, ele é um agricultor. Esse negócio que ele é caçador, pescador, isso aí, numa grande medida, é um mito. Isso aí, inclusive, se você é caçador e pescador, isso aí não é uma vida boa. Né? Todas as sociedades que viviam da caça e da pesca eram sociedades que estavam sempre à beira de desaparecer. Porque isso aí não é uma coisa segura e regular. Às vezes tem, às vezes não tem, e como é que você vai fazer? Tanto que toda a sociedade que vive da caça e da pesca, num determinado momento, ela começa a ingressar pelo caminho da agricultura, que é uma maneira de você ter uma sobrevivência, um sustento daquela sociedade que seja mais estável. Né? Então, o índio brasileiro ele é uma espécie de sem terra. Né? Tanto que nós conversamos com gente do MST, no Mato Grosso do Sul, para ajudar o pessoal lá, os Guarani Kaiowá, que estão com problemas diversos nesse negócio da terra. Ele falou, para nós, o índio é um sem terra. Falou, a gente tem que se aproximar desse pessoal, porque a situação deles é igual à nossa.